É com grande alegria e satisfação de estar mais uma noite, reunida com esse grupo maravilhoso, o grupo Propósito de Deus. E baita propósito, hein, Nalva? Só glória a Deus e aleluia. Eu me alegro cada vez que eu posso estar juntamente com vocês. Isso é demais para mim, é extraordinário, né? Porque a gente aprende. Eu tenho um hábito comigo, e quem me conhece sabe que eu falo que eu só sei que eu nada sei. Então, o aprendizado, ele é contínuo na minha vida, né? Até o meu último dia de fôlego de vida eu vou estar aprendendo. E creio que cada uma de vós também, né? E nesta noite eu quero agradecer a cada uma de vocês, né, por estar realmente se colocando na presença do Altíssimo para buscar aprender cada vez mais dele. Porque não é de mim mesma, né? Mas é da palavra dele. É buscar aquilo que é verdadeiro, como a Inalva mencionou, né? Então, estendo aí os meus agradecimentos para a Marilena Lana e também a Marlene Piloneto, que são duas ovelhinhas novas aí no pedaço, Inalva. São convidadas minhas. E glória a Deus, até a Marlene sinalizou aqui, desde eu não tô vendo, mas eu tô ouvindo, então glória a Deus, aleluia. E vamos lá. Então, nesta noite eu fui incumbida, né, da questão do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo e seu poder sobre nós. Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é a pessoa a qual a gente está aprendendo durante essas 5 semanas. Hoje é a 5ª semana, né? Então, Deus já tem falado e vai falar muito mais ainda aos nossos corações e principalmente à nossa mente, porque tudo começa aqui, ó, é na mente. Aquilo que nós estamos recebendo de ensinamento. É isso que vai nos fazer ficar firmes e fortes para permanecermos até o fim. Essa é a grande questão, tá? Então vamos lá. É essencial, é fundamental na vida de todo e qualquer cristão, e principalmente na nossa vida como mulher cristã. Quando eu digo mulher cristã, não é simplesmente daquela que ouviu falar de Jesus Cristo. Não, é aquela que ouve, é aquela que aprende e principalmente é aquela que pratica os ensinamentos aprendidos. Porque a partir do momento que nós aprendemos e colocamos em prática, nós nos tornamos discípulas. Aí é que está a grande sacada, certo? É sair de uma zona de conforto para entrar realmente numa zona de confronto, porque é para isso que nós estamos sendo educadas, ensinadas, aperfeiçoadas, para nós entrarmos numa zona de confronto diante de todas as hostes da maldade. Bem diz a Bíblia Sagrada que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, certo? Mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais, né? Então, o nosso inimigo não é o vizinho do lado. Não, não, não. Muito pelo contrário. Às vezes, se ele nos perturba, é porque está sendo... ele se permite a ser usado pelo inimigo. Somente isso. Entenderam? Mas aquele que habita em nós é muito maior para fazer coisas extraordinárias na nossa vida e através da nossa vida, para atingir o nosso primeiro ministério, que é a nossa família, e, consequentemente, aqueles que estão ao nosso redor. Sejam nossos vizinhos, sejam as pessoas do nosso bairro, sejam as pessoas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, em todo e qualquer lugar, aonde que ecoar a nossa voz, nós possamos levar a boa doutrina, a sã doutrina. Amém? Então, é essencial, é fundamental que nós venhamos a estudar,
conhecer e se relacionar com o Espírito Santo. Ah! Como é que eu vou me relacionar? Em oração. Alguns estudos atrás, Amanda trouxe, na primeira versão do Espírito Santo, digamos assim, né? A Amanda trouxe algo que me chamou muito a atenção. Que nós temos o hábito de orar ao Senhor. Daisy, sim, amada. Eu só vou pedir para você posicionar teu celular, que às vezes a gente só consegue ver a tua boca e o teu nariz. É porque tá, eu acho que tem que vir um pouquinho, o telefone um pouquinho mais para trás. Aí vai ficar melhor para a gente poder te ver direitinho. Opa! Aqui. Isso, agora sim. Melhorou. Tinha hora que a gente só via, agora ficou melhor. Perdão, então. É que é o seguinte, eu não estou no celular, eu estou com a câmera do computador. Aí a tela tá na minha frente e o computador tá a câmera tá na diagonal. Mais para trás, um mais para trás, assim, você vai conseguir. Melhor. Melhorou? Fechou. Obrigada. Vocês me ajudem, tá? Me ajudem, me ajudem. Então vamos lá. Então a grande questão é o quê? De nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. E aí me trouxe à mente justamente o que a Amanda falou há semanas atrás, na primeira versão do estudo do Espírito Santo, onde que ela identificou que nós temos o hábito de orar e despejar tudo diante de Deus, dar o amém e tchau. Puxa vida. Se eu quero um relacionamento, eu tenho que falar, certo? Mas eu também vou ter que parar e ouvir a outra pessoa. Beleza? Então já começou por aí a brincadeira. Nós temos que, nesse momento de relacionarmos com o Espírito Santo, é entregarmos tudo a Ele verdadeiramente, dizendo que sem Ele a gente não consegue fazer absolutamente nada, porque nós dependemos do Espírito Santo para tudo na nossa vida. E, consequentemente, nós temos que ouvir a sua voz. De que forma? Seja através da palavra, ele vai falar através da palavra, entendeu? E há momentos que ele também não vai falar absolutamente nada. Mas mesmo assim, Deus trabalha no silêncio. Sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, nós somos muito imediatistas. Ainda mais na conjuntura atual. Nós queremos tudo pro já, pro agora. É no miojo. É em 3 minutinhos queremos que esteja tudo pronto. Mas para Deus não é dessa forma. Não é no meu tempo. É no tempo dele. Porque ele sabe o momento correto para falar conosco e ainda mais para entregar aquilo que ele quer para cada uma de nós. Essa é a grande verdade. Então, nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele habita em nós. O Espírito Santo de Deus, como registrado lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz-nos o seguinte, o manancial da vida. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então ele habita conosco. E como é que eu vou me relacionar com uma pessoa a qual está dentro de nós e simplesmente às vezes não nenhum bom dia, Espírito Santo? Daisy, eu tenho por hábito, no que eu abro os meus olhos, bom dia, Deus Pai, bom dia, Deus Filho, bom dia, Deus Espírito Santo. Essa é a minha rotina matinal. É eu despertar, abrir os olhos, eu falo isso. Então nós temos que começar a desenvolvermos o nosso relacionamento para termos mudança, para termos transformação de vida. Vamos lá? E nós, como templos e moradas do Espírito Santo, nós precisamos conhecer e se relacionar. Pois bem,
Ali identifica-se que existe poder, certo? Espírito Santo e o seu poder sobre nós. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre o poder. Na primeira versão do Espírito Santo, eu trouxe assim uma pincelada sobre o poder exousia e o dunamis. Então nós vamos hoje explorar essas duas palavras gregas que faz total diferença na vida da mulher cristã e principalmente na vida daquela que é discípula de Jesus Cristo. Vamos lá? Então vamos lá. Os vocábulos gregos usados no Novo Testamento para descrever o poder de Deus, o qual ele nos dá, é exousia e dunamis. A primeira palavrinha, exousia, significa autoridade, jurisdição, competência, poder, privilégio. O que é isso? O poder que foi dado a Jesus Cristo, porque nele sim há poder nos céus e na terra. Agora pega essa. O poder que foi dado a Jesus Cristo, ele mesmo delegou a todo o ser humano que segue a ele, que o ama, que o busca, aquele que foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ah, tá estreitando, né? Ele delegou, ou seja, ele entregou poder e autoridade para a igreja. E quem é a igreja do Senhor? Eu, você. Cada uma das mulheres que aqui se encontram neste grupo é a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E essa autoridade permite que as cristãs, aquelas crentes que creem em Jesus Cristo, certo? Atuem no nome dele, porque nós somos embaixatrizes de Jesus. Em todo e qualquer lugar, aonde que colocarmos a planta dos nossos pés, nós estamos representando Jesus Cristo. Complicou mais ainda, né? Estreitou mais ainda. Vamos lá. E para que isso? Para que nós venhamos a superar o poder do inimigo, expulsando demônios e proclamando o reino de Deus aqui nesta terra. Sabe para quê? Para saquear o inferno e povoar o céu. Oh, glória a Deus, aleluia! Deus, ele é tremendo. Amadas, ele conta comigo, ele conta contigo, ele conta com cada uma de nós. E saiba, você não está sozinha. O Espírito Santo está contigo. Você é templo, você é morada desse Deus Trino Todo-Poderoso. E fará coisas maiores ainda. Vamos lá? A autoridade foi delegada. Delegada por quem? Por Jesus Cristo. Então, toda a autoridade que estava em Jesus Cristo, conforme Mateus 28:18, ele concede aos seus seguidores para agirem em seu nome. Eu vou orar por alguém, né? Como foi iniciado agora a oração que a Inalva fez. Tudo em nome de Jesus Cristo. Não é em nome da Daisy. Não é em nome da Inalva. Não é em nome da Lucimara. Não é no nosso nome. Entenderam? É no nome de Jesus Cristo. Porque nós estamos representando o reino de Deus aqui na terra. É tremendo isso. É algo extraordinário. Quando a gente consegue assimilar na nossa mente o que Deus quer fazer na nossa vida e através dela começa a clarear de forma tremenda o nosso caminhar. E é para isso que ele quer que nós venhamos conhecer a verdade. Amém? Vamos lá. Poder espiritual. A exousia capacita as cristãs, a crente em Jesus Cristo, a ter domínio sobre os espíritos malignos.
Lembra lá da palavra de Lucas 10:19? Que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões? Amadas, não é para sair ali na rua, né? E pegar qualquer cobra que vê no meio do caminho e qualquer escorpião. Não, não é para pisar em cima disso daí. Mas sim no mundo espiritual. Foi nos concedido um poder espiritual para agirmos nas regiões espirituais. Se alguém estiver possesso, se alguém tiver com algum espírito maligno, eis que o Senhor nos deu poder e autoridade para realmente orar por essas vidas e elas serem libertas. Não serem mais escravizadas pelo inimigo, mas serem libertas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E esse poder está em ti, esse poder está em mim, através da pessoa do Espírito Santo. Como é que eu vou desenvolver isso? É tendo relacionamento? É em relacionamento. Você não conversa com seu marido? Você não conversa com seu filho? É desenvolver um relacionamento. Está Espírito Santo, me ajuda nisso. De que forma que eu vou fazer aquela outra coisa? Me ensina, me capacita. Eu quero ser e fazer a diferença continuamente. Me ajuda. Ele está pronto. Ele está a postos a nos ouvir em todo o tempo. Só que pela nossa loucura do dia a dia, às vezes nem se lembra dele. É um alerta hoje para nós do poder extraordinário que está em nós. Estão compreendendo? E existe também a autoridade para governar. Isso é de acordo com Romanos 13:1, que fala sobre as autoridades constituídas. Sim, porque dentro do governo, em toda e qualquer cadeira, ali estão as pessoas que Deus permitiu estar. Então a palavra também pode se referir à autoridade de governo. Amém? E como que a igreja exerce esse poder da exousia? Essa autoridade, como é que a igreja, eu e você, como é que nós vamos exercer isso? Primeiro, professando a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Não é lendo uma Veja, não é lendo uma Isto É. Isso aí a gente vai ter o conhecimento das coisas deste mundo. Mas, para conhecer o profundo, o sobrenatural, é através da palavra. E até no mundo natural. Porque tudo que está ocorrendo, globalmente falando, já foi tudo registrado na Bíblia Sagrada. Guerras e rumores de guerras, conflitos, pestes, atrocidades, já está tudo registrado na Bíblia Sagrada. Ah, mas eu não sabia. Por que não lê? Amadas, eu vou ficar então lendo 24 horas por dia a Bíblia? Nós temos que verificar quais são as nossas prioridades e nós temos que verificar realmente momentos específicos para que a gente possa se alimentar da palavra. Não é viver só o natural, natural, natural. Tem que haver equilíbrio entre o natural e o espiritual. Lembrando que um depende do outro. Todas as minhas atitudes que eu fizer no mundo natural vai ter consequências no mundo espiritual. É fato. É fato. Vamos lá. Então,
Como a igreja exerce essa exousia, essa autoridade? Professando a palavra. Então, nós, mulheres cristãs, somos chamadas a usar essa exousia para declarar as promessas de Deus. A palavra nos afirma que no mundo tereis aflições, passareis por tribulações, mas ei! Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu? Jesus Cristo. E vós também vencereis. Tudo aquilo que nós estamos passando, de dificuldades, de problemáticas, ele já passou. Pega essa. Tudo que nós estamos vivenciando, ele já vivenciou e venceu. Se ele venceu, ele nos garante a vitória por meio dele. Tá compreendendo? Não é que eu vou negar o problema. Não. Eu vou saber gerir os problemas. Eu saberei enfrentá-los da forma adequada quando eu conheço a palavra, quando eu tomo posse dessa palavra e quando eu ajo de acordo com a palavra. Estão entendendo? Então, não é negar o problema, mas é afirmar a realidade espiritual, seja da cura, seja da libertação, seja da restauração, seja da transformação, seja da salvação em Cristo Jesus. Porque o favor divino está conosco. Amadas, a palavra ela é simples. Jesus Cristo, ele explicava de uma simplicidade tremenda, ele não complicava. Agora nós temos uma facilidade tamanha de complicar as coisas da palavra. Nós temos uma facilidade tremenda de complicar a palavra. E bem diz as Sagradas Escrituras, que é interessante, essa veio fresquinha agora, fresquinha. Jesus Cristo, ele chamou os fariseus de hipócritas. Por quê? Os benditos eram doutores da lei, conheciam de capa a capa a lei de Deus. Mas, entretanto, eles colocavam jugo sobre o povo, colocavam peso, colocavam carga sobre o povo. Praticamente, eu vou trazer um jargão, é bem duro, tá? É como se estivesse colocando condenação em cima do povo. Jesus chamou eles de hipócritas. Por quê? Porque nem eles não conseguiam cumprir tamanho absurdo que eles propriamente colocavam em cima do povo. A palavra é simples, é simples. Amém? O que é pecado. Ponto final. Eis que o Senhor já me identificou ali, ó. As obras da carne. Então, tudo isso ali, se eu cometer as obras da carne, vão me afastar da presença do Senhor. Está registrado lá em Gálatas capítulo 5. Depois você confere. Então, toda obra da carne vai me separar de Deus. Em compensação, se eu buscar com toda a minha força, com todo o meu entendimento, enfim, se eu buscar o fruto do Espírito, eu vou me aproximar cada vez mais de Deus. E isso vai forjando o quê? O nosso caráter. Vai forjando a minha pessoa. Vai me aperfeiçoando. Vai permitindo que eu seja moldada, modelada, segundo o caráter de Cristo. Cristãs,
Cristo, caráter dele, imitadora dele. É simples, não é complicado. É a gente que complica. Amém? Segundo ponto, como é que eu vou exercer essa exousia? Resistindo ao diabo. Os crentes têm que resistir ao diabo e expulsá-lo, sim, em nome de Jesus. Isso é uma responsabilidade pessoal. Ah, mas o diabo colocou aquela coisa ali na minha frente para eu abocanhar. Simples. Eu olho e me afasto. Diz a palavra que eu tenho que fugir do mal. Fugir. É resistir ao diabo. Não permitir com que ele venha dominar a nossa mente, a nossa alma e, consequentemente, o nosso espírito. Nós não podemos permitir. Nós temos que resistir, firmes e fortes. Ah, mas a carne é fraca. É fraca. Que a própria Bíblia também diz que a carne ela não está preparada, mas o espírito está. Então, aquele que você mais alimentar é onde que vai estar mais estruturado. Por isso a leitura da palavra, por isso conhecer a palavra, por isso buscar a verdade continuamente, para poder resistir ao diabo. E ele vai fugir de vós, em nome de Jesus. Ele vai fugir. Ah, porque é boazinha? Não. Não mesmo. É porque o Espírito Santo de Deus está conosco. E o terceiro ponto de exercer essa exousia é decretar bênçãos. É declarar, decretar, determinar. A autoridade também é usada para declarar bênçãos. Primeiro sobre nós mesmos. Sobre nossa família. Sobre a nossa vizinhança. Sobre toda e qualquer circunstância. Abençoa. Ah, mas pastora, tu não sabes como é que eu estou vivendo hoje. Amada, sinceramente, a grande questão não é como você está vivendo. É da forma que você está gerindo. Você quer fazer pelas suas próprias forças ou quer depositar tudo aos pés da cruz? Aos pés de Jesus. É fazer pelo seu próprio intelecto ou é pedir esclarecimento, direcionamento para o Espírito Santo e assim poder se mover? Há uma grande diferença. E digo mais, quando eu, Daisy, eu fazia as coisas pela minha própria força, caramba, eu me estrepava feio. Já me lasquei muito. Mas quando eu permitia o mover de Deus, o poder dele era manifesto. E aquilo que acontecia, a realização, era para testemunho do nome dele. O testemunho é todo dele. É para honra e glória do Altíssimo. Porque não é pela nossa própria força, amadas, mas é pelo Espírito Santo de Deus que atua na nossa vida e através dela, aonde que vai alcançando
mais e mais pessoas, para que elas também possam ser alcançadas por Cristo Jesus e terem suas vidas completamente transformadas, salvas em Jesus Cristo. Amém? Em resumo, a ixousia na Bíblia representa o poder e o direito que vem de Deus, poder que vem de Deus, permitindo que nós, mulheres cristãs, discípulas de Jesus Cristo, exerçam sua vontade e vençam as forças espirituais da maldade. Amém? Pois bem, poder dunamis. Temos ainda uns minutinhos, vamos lá. O poder dunamis. Por meio do batismo com o Espírito Santo. Dunamis, ele significa poder miraculoso. É algo extraordinário. É o qual realmente a gente não consegue fazer. Lembra aquela questão? Tem coisas que nós temos que fazer. Aquilo que é possível para o homem fazer, Deus não vai fazer, amada. Agora, quando o ser humano diz, não há mais jeito, aí há o exercício do poder miraculoso. Milagres e maravilhas. É outro nível. É outro patamar. Entenderam? Então, capacidade é uma força explosiva. Tanto é que o dunamis, ele tem a raiz da dinamite. De tamanha explosão, de tamanho impacto daquilo que é feito. É a capacitação divina com o poder do Espírito Santo para realizarmos a obra que nos foi delegada. É realizar realmente milagres. É viver o sobrenatural sobre a face desta terra, sim. E com isso, sermos verdadeiramente testemunhas oculares de Deus sobre a face dessa terra. Como diz lá em Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Aí, ó. É o poder dunamis. É extraordinário. É fora do comum. Poder divino e explosivo. É força, habilidade. A raiz da palavra como dinamite e dinâmico. No Novo Testamento, ela é frequentemente usada para descrever o poder do Espírito Santo que opera na vida dos crentes. Tem crente aqui? Eu creio que tem. A nossa vida já é um milagre. Você consegue sondar enquanto você dorme? Teu espírito sonda? A tua carne sonda? A tua alma sonda? A gente se apaga no outro dia de manhã, ou quem levanta durante a madrugada. Mas durante aquele período de sono profundo, a gente não sabe nada que está acontecendo. Isso é extraordinário. Manifestação do poder. Este poder se manifesta através de milagres, curas, libertações e transformação na vida dos fiéis. Então pega mais uma chavezinha aí, ó. A fidelidade. É fidelidade a Deus, é fidelidade à sua palavra. A discípula, ela tem que se manter fiel ao seu Deus. Além de capacitar a igreja para crescer e testemunhar o evangelho.
Existe uma fonte de poder. E a força não é do ser humano, mas vem através do Espírito Santo. É o Deus Trino, terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Ele que habita em nós. Então é Ele que vai operar. É Ele que vai agir. Querem exemplos bíblicos? Vamos lá? Lucas 1,35, quando o anjo declara para Maria que viria sobre ela o Espírito, para que ela pudesse o quê? Conceber. Ela não teve um relacionamento humano para ficar grávida. Foi algo miraculoso, foi algo de maravilha que aconteceu com a Maria. E ela ficou grávida. Isso é o sobrenatural de Deus agindo no natural. Olha que testemunho! Nós estamos em 2025 e ainda falamos da concepção da Maria. O que mais? Atos 1:8, né? Que Jesus promete aos discípulos que o Espírito Santo os capacitará com poder para serem testemunhas. Então, recebemos o poder para poder realmente levar a cura para as pessoas. Para que nós possamos testemunhar. Não é só viver através das experiências de terceiros. Eu não posso viver somente pela experiência da Inalva, pela experiência da Marilena. Eu não posso viver somente pela experiência da Natasha. Não. Eu tenho que ter as minhas experiências com esse Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ser uma testemunha viva sobre a face desta terra. Daquilo que Deus está operando na minha vida e na vida da minha família. Estão compreendendo? Romanos 1:4. Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição. Olha o milagre. O cara estava morto. Morreu crucificado na cruz do Calvário. Entretanto, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Mas a Bíblia não fala somente dele que ressuscitou. Lembra lá da viúva de Naim? Eis que Jesus Cristo já estava vindo com uma multidão, junto com o centurião. E a viúva, com o seu filho morto, juntamente com uma outra multidão, estava saindo da cidade de Naim para sepultar o seu filho fora da cidade. E na entrada da cidade, aquelas duas multidões se encontraram. Mas a multidão que estava saindo da cidade estava com espírito de morte. Mas a multidão que estava para entrar na cidade, com eles estava o espírito de vida. E vida em abundância, o qual Jesus Cristo chegou diante da mulher e disse: não chores. Tocou no defunto e disse: levanta-te. Eis que ele te diz nesta noite: levanta-te. Tome um posicionamento como uma mulher única, como uma mulher de Deus, como uma
filha do Deus bendito, para viver milagres e maravilhas sobre a face desta terra, e ser-me-eis minhas testemunhas, em tempo e fora de tempo, em todo e qualquer lugar, aonde que colocarei a plantas dos vossos pés, ali você vai poder representar a Cristo Jesus. Isso é tremendo. É tremendo. Ele ressuscitou aquele menino. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. 4, 1, 2, 3, 4. Ó, Marta. Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a grande questão, ele não iria para aquele lugar simplesmente para curar uma doença. Ele foi para operar um milagre. Algo extraordinário. Ele foi ressuscitar o morto. O que está morto na tua vida? Deus, ele quer ressuscitar. E quer fazer você testemunha viva, ocular, e que possas resplandecer a glória dele sobre a face desta terra. Então devemos procurar ter discernimento pleno de quem nós somos nele. E experimentar a indescritível profundidade desse relacionamento pessoal com ele e o poder que ele tanto deseja para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixo agora abertos os microfones para que aquilo que vocês queiram fazer algum tipo de pergunta daquilo que foi exposto. Aquilo que eu souber eu responderei e aquilo que eu não souber eu lhe trarei na próxima. Meninas, fica aberto aí, desliga o microfone, faz a sua pergunta a respeito do Espírito Santo, a respeito da ministração. Não deixe de perguntar, não deixe de falar, tá? Pastora Deise. Fala, meu amor. Muito obrigada por esta linda e bela palavra, porque cada dia mais eu aprendo com o Espírito Santo de Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Feito por nós e para nós. Glória a Deus. Glória a Deus, Marilena. Que essa palavra seja vivificada cada vez mais na tua vida e através da tua vida, meu amor. Em nome de Jesus. Tu és luz no meio dos seus. Amém. Mais alguém, amada, pode ligar o microfone e falar, tá? Eu quero compartilhar algo com todas as irmãs. É algo que eu vivi semana passada. Eu sou muito grata a Deus, assim, pela